e multiplicar. Participaram do primeiro encontro nacional de direitos humanos que ocorreu em 1982 em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. A pastora Rosa Marga Roth. Marga vai fazer para a gente um histórico da participação dela no movimento e a sequência desses 10 anos, né? E depois, se você quiser, você pode até colocar alguma coisa, digamos, a questão da tua região integrada a toda a evolução da caminhada do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Bem, eu me lembro bem que em 82, quando houve essa iniciativa de convidar todas as entidades de direitos humanos que se tinha conhecimento, eu participei naquela época representando a Igreja Luterana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E, posteriormente, através desse primeiro contato, o que hoje é o Regional Norte 2, se aglutinou nesse movimento e ajudou a articular essas regionais e o próprio movimento nacional. E em 82, eu me lembro bem que era o ano de eleições, né? No nosso caso lá, pela primeira vez, nós íamos eleger o governador. E começaram já no ano anterior, em 81, as perseguições, assim, as mortes seletivas, né? Perseguição a todo tipo de liderança e muitos assassinatos, né? Tanto no campo como na cidade, principalmente no campo, né? E a nossa entidade, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que, ao que me consta, é a entidade civil, né? Entidade independente de igreja, uma entidade civil de direitos humanos, se não a mais antiga, é uma das mais antigas, né? Estamos comemorando esse ano 15 anos. E a entidade surgiu exatamente a partir de conflito de terra, né? De perseguição de lideranças, assassinatos no campo. E nós lá na Amazônia estávamos preocupados como é que iria ser a luta terrível nesse ano de eleições, onde se procurava eliminar sistematicamente as lideranças populares que pudessem ter uma participação ativa nesse processo eleitoral, né? Então, era um momento de bastante agitação no país todo, um fervilhar, um surgimento de organizações. E então nós trouxemos essa preocupação, socializamos essa preocupação que nós não podíamos mais ficar isolados, cada um na sua pequena entidade, e era o momento da gente se articular como movimento para buscar o apoio e a solidariedade dos outros grupos de direitos humanos, né? Então, logo no início, aquele esquema o serviço de informação, né, de intercâmbio de informação, o SIM, né, localizado em Petrópolis, foi assim um instrumento muito importante naquela época, porque de repente as nossas reivindicações lá eram respaldadas por não sei quantos memorandos e telegramas que vinham lá para a mesa das autoridades, né, exigindo providência, exigindo punição, e isso não só nós nos beneficiamos, mas todas as entidades de direitos humanos experimentaram a força da solidariedade, e que foi importantíssimo naquele momento. Pegando agora, como é que vocês foram convidados para esse primeiro encontro? Eu fui convidada via igreja, né, que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana pediu que eu a fizesse representada nesse primeiro encontro. Eu acredito que o pessoal que articulou, que teve essa iniciativa do primeiro encontro, nem sabia da existência do trabalho de direitos humanos lá no Norte, né? Então eu vim representando a igreja, e a partir daí nós já nos filiamos ao movimento e passamos não só a participar ativamente nesses anos todos, nesses 10 anos, mas trouxemos também para dentro do movimento várias organizações de negros, de mulheres,
né, que trabalham junto até hoje conosco lá, tanto do Pará como do Maranhão. E na época, Mário, fora a tua entidade, quantas outras entidades de direitos humanos existiam na Amazônia? Pouquíssimas. De direitos humanos mesmo era só a nossa, né? Em 82 só existia a nossa. E nós chegamos nos próximos anos a ter 35 entidades, né? Cresceu bastante. E além disso, nós ajudamos a abrir o espaço, a alargar o espaço para surgimento de uma infinidade de organizações. Porque há 15 anos atrás, não existia quase nada lá de organização. E através da Sociedade de Direitos Humanos se alargou o espaço para surgimento da NAMPOS, da CUT, dos centros, Comissão dos Bairros de Belém, que é uma organização dos centros comunitários, Associação de Moradores, até as discussões para o surgimento dos vários partidos, fomos nós que abrimos. O Jornal Resistência está fazendo 14 anos agora, né? Então, na época da ditadura militar, tudo que era oposição à ditadura se aglutinava dentro da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos. E depois foram proliferando uma série de outras entidades de direitos humanos e outras, né, de vários tipos. Agora me diga uma coisa, essa caminhada de 10 anos, como é que você poderia adequar em relação, digamos, à caminhada e à evolução do próprio pensamento e da visão que vocês do Norte tinham a questão dos direitos humanos? O que o Movimento Nacional dos Direitos Humanos ajudou na sistematização dessa nova visão, que é uma visão muito diferente, digamos, eu acho que hoje nós temos do que é direitos humanos em função de 10 anos atrás? Bem, nós acho que estávamos talvez mais curtidos e tínhamos desenvolvido uma resistência razoável devido à grande perseguição lá, né? A realidade do centro e do sul do país, embora também muito crítica, muito dura, mas como se situam próximos aos centros de contato, de intercâmbio de informação, a própria repressão tinha que ter mais cautela. E nós, abandonados lá, considerado o fim do mundo, nós estávamos até aí entregues à nossa própria sorte. E nós trazíamos todas essas preocupações para dentro do movimento todo. E eu acho que, às vezes, o pessoal dizia, não, mas vocês lá já estão mais adiantados, a luta de vocês já tem mais consistência, vocês têm que ter paciência com os outros grupos que estão indo mais devagar. Mas eu acho que houve uma complementarização muito interessante nessa caminhada de 10 anos, onde a gente, no início, acostumado com as brigas pelo poder e que existem, infelizmente, na esquerda, mas que aos poucos foi se verificando que aqui, numa entidade de direitos humanos, não se trata, não é a questão do poder, isso aqui não é um sindicato, não é um partido, não é CUT, aqui é o serviço, a prestação de serviço a um coletivo maior, né? E a partir de Goiânia, principalmente, que nós começamos a definir mais concretamente quais são as lutas, onde é que há necessidade de atacar e onde também exige uma maior profissionalização, né? Que não dá para você ficar levando o movimento só na base da boa vontade. A boa vontade é importante, mas ela já não é bastante, já que as forças adversárias são altamente capacitadas. E então a nossa luta foi ficando muito desigual. Eu estou vendo hoje aqui o resultado desses desesperos que a gente tinha, se descabelava porque tinha uma angústia que o movimento não avançava, com uma visão assim muito ingênua de que é a luta pelos direitos humanos, né? Uma visão um tanto romântica também, o pessoal que vem assim dos grupos de igreja ou de classe média, que não tem tido um enfrentamento assim como as classes mais populares vêm sofrendo no dia a dia, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que, apesar de vários desacertos, de vários atropelos,
mas que era por aí mesmo que a gente tinha que caminhar. Marga, você acha que, digamos, que essa caminhada dos 10 anos, digamos, essa confluência de 1000 cabeças, 1000 ideias, 1000 centros, mudou ou ajudou a mudar um pouco o perfil das entidades de direitos humanos do Pará, ou essa contribuição foi mínima? Você acha que essa junção de vários centros criou uma determinada osmose que todo mundo aprendeu muito com o outro, ou isso foi uma coisa secundária? Eu acho que cresceu, foi muito importante, porque cresceu em nós a certeza da necessidade do respeito pela diversidade e da gente ter bem claro que qualquer transformação na sociedade vai ter que aglutinar muitas forças e muitas cabeças e muitas organizações. E cada uma tem algo que é específico a ela. Ela está num processo, num ritmo diferente da outra, ela tem uma ênfase diferente da outra, mas no conjunto, você olhando tudo isso, é uma riqueza muito grande. E que você, muitas vezes, não pode se distanciar muito na frente, como aconteceu, por exemplo, nos movimentos de guerrilha urbana e rural, né? Uma vanguarda que se distancia lá para frente e os outros não conseguem acompanhar. E a nossa realidade no movimento popular inserido na sociedade é essa. Quer dizer, aqui nós temos espelhado o que tem no contexto onde nós atuamos. Hoje, em 1992, qual o número de entidades de direitos humanos na região norte e qual o perfil dessas entidades? Quer dizer, hoje a região amazônica é uma loucura, né? Mas me diga uma coisa, dentro dessa diversidade que há entre os próprios centros do Brasil, como é que entra também essa própria diversidade dentro da questão da Amazônia? E nisso hoje tem a questão do narcotráfico, a invasão de companhias internacionais. Como é que fica as entidades de direitos humanos nesse grande amontoado? Olha, nós somos o Regional Norte 2, né? Que é o Pará e o Maranhão. No Maranhão tem 4 entidades, sendo uma a Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos e outro Centro de Cultura Negra, em São Luís. Depois tem uma outra entidade em Bacabal, que é basicamente em torno da questão do negro, e tem a outra em Caxias, que é com movimento popular, sindical, luta geral pelos direitos humanos, também num ambiente de muita violência. Temos o sul do Pará, onde nós tem Belém e tem o núcleo da sociedade em Marabá. Então, nessa região todinha de Belém e sul do Pará, essa área de conflito rural, só a sociedade paraense que ainda tem advogados para servir, para atender todas essas demandas que vêm do movimento popular e sindical. Então é uma loucura, né? Marabá é conhecido como Marabala. Nós já vimos que o máximo que nós podemos manter um advogado lá é durante 2 anos, porque aí ele tem que vir embora. Senão, o último veio corrido, o pistoleiro contratado pela juíza, que é nora do Vavá Mutran, que é o poderoso chefão lá. O filho do Vavá Mutran é o prefeito, o Vavá Mutran é o deputado estadual e a juíza é a nora. Então, eles têm todo o controle da cidade, inclusive do crime organizado e do submundo. Depois tem a região do Baixo Amazonas. A região do Baixo Amazonas são 8 centros, onde só um não é diretamente dependente da igreja. Né? De Santarém, que é onde a igreja tirou o apoio, e o Éder continua lá. Os outros 7 são ligados à igreja. Nesse momento, eles têm uma relação muito boa com o bispo, mas é sempre aquela questão duvidosa. Na região Guajarina, que são as ilhas perto de Belém, o Cardoso está aqui representando a Baetetuba, chegou a ter 10 núcleos de direitos humanos e mais 5 em formação. Lá pelas tanto o bispo resolve transformar tudo em pastoral social e acabou com o trabalho dos direitos humanos e, pelos informes que a gente tem, a pastoral social também já acabou. Então, as entidades ligadas à igreja oferecem
essa característica que você não sabe como é o amanhã, né? As entidades que, por sua vez, são independentes da igreja, são entidades civis, elas têm menos infraestrutura, têm muito mais dificuldade, né? Mas elas têm mais consistência nesse sentido, não sabem que eles vão enfrentar dificuldade e não tem nenhum esquema aí de proteção, né? Então, hoje, de 35 entidades que nós já chegamos a ter, né, nós hoje temos, no máximo, 20, né, por causa dessa defasagem. E também a maior dificuldade são as grandes distâncias. Você tem na Amazônia, você Como tem... Como é que vocês fazem, digamos, para se articular entre si? Porque tem uma história muito louca da pessoa passar vários dias para ir de canoa para um lugar para o outro, né? Pois é, esse é o problema, o grande problema do nosso regional é a dificuldade da gente se encontrar. Qual é a fórmula usual que vocês utilizam? A distância dos centros, como é que é? Ixi, é um negócio de louco, né? O Baixo Amazonas, por exemplo, eles, para vir para Belém, hoje em dia, com a quantidade de tarefa que eles têm, né? E o risco de vida também que eles correm, porque estão sempre na mira dos pistoleiros, praticamente para vir para Belém só é viável vir de avião. De barco são 3 dias, até Santarém, né? E o pessoal de Santarém viaja mais outro tanto para chegar lá nos seus lugares, Faro, Oriximiná, Almerim, né? Que são 7 centros ainda depois de Santarém. Então, a saída que a gente tem, uma vez a gente faz um encontro regional, nós fizemos lá, né? No ano passado fizemos lá, em Santarém, porque foi a única vez que o Baixo Amazonas pôde participar integralmente.